O Brasil é uma potência quando o assunto é proteína animal. E quem se beneficia dessa força não são só os 200 milhões de brasileiros, mas sim grande parte do mundo. Se você acompanha o Halalcast, sabe que o Brasil é o maior exportador de proteína animal halal do mundo, com grande destaque para o frango. O Halalcast de hoje recebe um convidado que lidera este setor produtivo. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Vamos falar sobre mercado halal, sustentabilidade, segurança alimentar e como o Brasil se posiciona neste cenário global. Eu sou Cristina Tomás e este é o Halalcast, o podcast da International Halal Academy, um instituto privado de qualificação, treinamento, capacitação e formação de profissionais para atuar no mercado halal. Santin, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Cristina, por ter me convidado de estar aqui no Halalcast com você. Saudar ao Delduque, ao Ali, ao Mohamed, Zogby, da Halal Academy e também da Fambras, que é associada da BPA e dá suporte ao programa aqui, que é um programa que leva a mensagem do que a gente faz no dia a dia. Nós, embora um país que não é islâmico, temos muita seriedade em tratar do halal. Desde a primeira vez que eu cheguei lá e com o Mohamed Zogby, depois o Ali, foi o primeiro que eu conheci, foi o Mohamed, que começou a me explicar o sistema, o respeito a essa produção, sempre foi muito grande na BPA. E tanto é que hoje o Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo. Já fomos o maior produtor, hoje somos o segundo maior produtor de carne de aves halal do mundo e, no caso da exportação, o maior. Por isso eu fico muito feliz de poder falar com todos aqueles que nos escutam aqui no Halalcast, contar um pouco de como a gente chegou nessa posição, mas mais do que tudo, de como é a seriedade com que a gente trata esse tema para levar saúde e respeito aos preceitos religiosos de quem nos assiste. Que bom, nós vamos tratar de tudo isso aqui já. Primeiro eu vou começar, a gente sempre começa aqui agradecendo os nossos apoiadores, né? A Fambras Halal, que é a primeira certificadora halal do Brasil, que atua em toda a América Latina. O Grupo R1, especialista em soluções de audiovisual e cenografia sustentável. É deles esse estúdio aqui, bonito, que nos recebe para o Halalcast. E o Hotel Sheraton World Trade Center, que é o primeiro hotel Muslim-friendly do Brasil. Santin, antes de começar, eu queria que você explicasse para quem nos assiste o que faz a ABPA. A ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, ela representa os produtores, exportadores e não só aqueles que produzem o frango, a genética, o ovo, mas também toda a cadeia que está envolvida. A própria Fambras é nossa associada, a gente tem as empresas de nutrição, de vitaminas, e faz todo esse trabalho de unir a cadeia em 14 câmaras setoriais, temáticas internas da BPA, onde os nossos associados estão presentes, onde a gente discute os temas que são, e representamos esse setor junto ao governo brasileiro. Talvez uma das mais importantes ações que a gente faz é trabalhar o regulatório, dia a dia, a compreensão, mas também levar a imagem do Brasil fora, no mundo afora. Sim. Junto com o apoio da Apex, do MRE, do Ministério da Agricultura, a gente tem as marcas Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders, Duck, e a gente leva essas marcas nas feiras exatamente para fazer isso. Então a BPA, ela cuida da produção e da exportação das aves. Bastante trabalho, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de proteína halal do mundo. A gente sempre fala isso aqui no Halalcast, né? Por que esse mercado é estratégico para a BPA e para os produtores brasileiros? E quando a gente fala em frango, nós temos que dizer que iniciou pelo halal. As primeiras exportações foram exatamente para o Oriente Médio, para o mundo árabe, lá em Kuwait, em 1971. Tiveram que juntar mais de uma empresa para poder exportar um container. E isso é uma coisa incrível. E aí, a partir disso, você fez a dedicação ao respeito ao rito islâmico de produção, né?
quando você vai abater também o Bismillah, Allahu Akbar, com todas faca que não seja serrilhada no movimento do U, sem seccionar, sem tirar todos esses aprendizados com o abate voltado para a Meca. Essas maneiras de respeitar foram crescendo o conceito das nações importadoras, que ao reconhecer também as nossas certificadoras, entenderam que podiam ter no Brasil um grande parceiro para o seu provimento e complementação da segurança alimentar. Seja aqueles países que têm produção local, seja aqueles que têm pouca e precisam, inclusive, para garantia da segurança alimentar, que o Brasil esteja lá vendendo. A gente desenvolver essa indústria, então, seja no shawarma, seja no griller especificamente, agora países compram muito cortes. Isso foi, digamos assim, se fortalecendo ao longo do tempo, com a dedicação dos produtores em respeitar a maneira e os estándares que eram requisitados por cada país, e também com a gente tendo confiança em produzir, porque sabia que tinha mercados que queriam comprar desde que a gente fizesse bem. Então é muito importante. Hoje nós temos mais de 1/3 do que nós produzimos, do que nós exportamos, tem a maneira de produção e exportação halal. São um valor imenso para o Brasil e para os países que compram do Brasil. Sem dúvida. Qual tem sido a contribuição da BPA para a expansão desse mercado? Como você avalia a percepção desses países, né, islâmicos ou não, porque a gente sabe que a proteína halal também é adquirida por países que não são de maioria muçulmana, mas qual que é a percepção que eles têm do halal brasileiro? Bem, me parece que é uma percepção de confiança, já que nós somos o maior exportador do mundo. Eu vejo que há uma certeza, a BPA tem o papel especialmente de, primeiro, desde o primeiro momento, eu tenho o Mohamed e o Ali como nossos conselheiros para nos orientarem como devemos fazer. Há uma certa, digamos assim, percepção da nossa indústria de que nós não podemos querer inventar o halal. Ele já existe e tem as suas regras próprias. Ou seja, então, é descobrir como deve fazer direito e fazer bem feito. Isso, o papel da BPA foi muito fazer essa aproximação, validar junto às empresas, especialmente que não conheciam no começo, a importância de ter uma boa certificação, de ter uma boa supervisão no momento do abate, onde quem vem comprar sabe que está garantido aquilo que ele quer que vai ser feito. Já que no Emirados Árabes, eu estava olhando aqui, esse ano nós vendemos 455 mil toneladas. Para o nosso ouvinte entender, um caminhão desses que a gente vê de mudança aí na rua, ele tem 12 toneladas. Um container tem 25 toneladas, mas o caminhão que a gente vê, veja, nós exportamos 455 mil. É só Emirados Árabes. Só Emirados Árabes, 1.000 toneladas. Porque eu levantei aqui um dado. O total vendido é 1.700.000 toneladas de carne halal para o mundo inteiro, mais de quase 4 bilhões e tanto de dólares exportados que vieram irrigar a nossa economia. São mais de 40% da exportação brasileira, porque é importante também entender que o halal ele não vai só para o país islâmico. Há muitas comunidades islâmicas em países laicos, que não são islâmicos, mas que elas hoje consomem a comida halal. Já que são uma comunidade de professante de religião islâmica, comunidades às vezes árabes, de qualquer uma das etnias que professa a religião islâmica, eles têm o direito de que no país eles comprem a carne halal. Mesmo que o seu país oficialmente não seja um país halal. Claro. Mas a gente vende muito. Vende para o Japão, vende para a China, vende para vários países da Ásia, também, na África, África do Sul, por exemplo, os distribuidores são todos professantes da religião islâmica e eles têm, a gente faz o halal para lá. E também, muito aqui no Brasil se consome dessa carne. Por quê? Porque quando eu preparo um corte de um frango halal, ele já foi produzido halal. Então, eu posso vender, digamos, só o peito de frango para a Arábia Saudita. Mas e o restante do frango? Ele vai ser consumido, porque são produtos que têm muita saúde, mas têm uma maneira especial de abate, de respeito na produção, e
e acaba, então, levando essa saúde para todo mundo. Sim, e assim, pelo que eu pesquiso, eu acompanho um pouco o noticiário, pelo que eu pesquiso, são produtos consumidos até por quem Sim. quem conhece o conceito, né, a questão da saúde, da segurança, da saúde, se a pessoa tem à disposição, ela dá preferência, né? Aí é uma questão de cada consumidor. Claro, claro. Naturalmente, aquele que professa a religião islâmica, ele sim vai buscar aquilo que é Sim. halal, que está certificado, né? Mas é importante que o halal, ele não ele só é diferente na maneira de produzir, ele não é melhor, pior, ele é exatamente a mesma sim. carne produzida com o cuidado que a religião, Sim, que os sim. preceitos foram feitos lá atrás. Então, cumpridas as sharias, todas as legislações que são determinantes de como você deve produzir e como você deve fazer o abate, transporte, empacotamento, você vai ter um resultado que é positivo. E é uma carne que é saudável para todos, inclusive mesmo os Claro. que não são professantes da religião. Sim, sim. Você começou a mencionar a questão dos números e eu fiz um levantamento na própria ABPA, que em 2024 o Brasil exportou, então, 2.290.000 toneladas de frango halal, que corresponde a 43% do total exportado, né, pelo Brasil. Um volume que gerou uma receita de 4.233.000.000 de dólares, né? E eu fico pensando assim, tem oportunidade para a gente crescer ainda mais? O que vocês estão imaginando para 2025? Tem oportunidade de crescer, aliás, esse é um mercado que cresce mais no mundo. E quando eu olho no mais longo, no médio e longo prazo, eu vejo que a população que mais vai crescer no mundo, todas as previsões da ONU, da FAO, da OCDE, falam de que aquelas nações que professam a religião islâmica, elas têm um crescimento populacional demográfico maior do que as outras. Isso mesmo. Então, isso vai acontecer. É uma economia, aquilo que a gente chama de economia halal, a bancarização halal, as estruturas respeitantes desses preceitos, elas crescem muito positivamente. Eu não tenho o número, mas são trilhões de dólares hoje no mundo que andam pelos países e pelas economias e pelos, digamos assim, comércio e atividades que estão respeitando o sistema halal de produzir e de negociar. Então a gente vê sim que tem como crescer. Os próprios países hoje às vezes variam, aumentando e trocando as suas fontes de fornecimento. Mas o que a gente está esperando é continuar como o mercado halal, como o nosso principal mercado, que é, como você falou, mais de 43% a gente está exportando. Quando eu pego somente os países que são islâmicos, árabes islâmicos, você vai para 3 bilhões e 700, você tem mais meio bilhão que são para países e comunidades que querem o produto, embora às vezes não seja oficialmente da religião islâmica. Ou seja, esse há muito futuro, há muito crescimento para isso e a gente está, sim, preparando para isso. É uma relação comercial de 4 décadas aí no mínimo, né? Então, acho que o Brasil já o que tinha que provar já provou, Isso. né? E como existe esse potencial de crescimento, fica aí para os produtores brasileiros, vamos dizer, com a faca e o queijo na mão, né? E é uma parceria ganha-ganha. Uma parceria ganha-ganha porque você dá estabilidade para o país importador, que ele sabe que pode confiar numa produção que é séria, que é correta, que é sustentável, além disso, que é sustentável, Sim. que tem sanidade e, além disso, tem o ganha-ganha do Brasil, que ele sabe que tem clientes que confiam, que gostam do produto, que entenderam a seriedade como nós levamos o processo e que aí sustenta essa parceria para você ter segurança alimentar naqueles países que hoje precisam de complementação. Há países em que o Brasil tem 50% do market share da importação, tem 30% do consumo local, e isso também nos coloca a responsabilidade, da qual nós não vamos abrir mão nunca, de garantir que nós vamos produzir. A gente já fez isso, inclusive, na pandemia. Foi difícil. Aqui teve vários movimentos que queriam fechar os frigoríficos. Às vezes seria até mais fácil, vamos fechar o frigorífico, dar férias coletivas, morram os bichos que estão no campo e depois ficamos tranquilos até passar a pandemia. Mas e a fome de quem precisa desses produtos? Às vezes há pessoas menos favorecidas no mundo inteiro que precisam da ação do Brasil, trabalhando bem para poder produzir e entregar produto a preços razoáveis,
senão eles não têm condição de ter acesso a proteínas que são nutrientes essenciais. Agora eu queria entrar na questão da segurança alimentar. Durante um evento agropecuário, a Expo Inter, né, realizado no Rio Grande do Sul, eu li um artigo seu, também o trecho de uma entrevista, no qual você destacou a importância de discutir um novo modelo para evitar perdas econômicas e garantir a segurança alimentar, que é esse assunto que a gente já tocou um pouquinho no começo da nossa conversa. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da segurança alimentar, esse nosso papel, né? Se é algo que realmente esse setor também está muito consciente, como é que você vê essa... Bem, eu estou ainda, até fim de dezembro, como presidente do Conselho Mundial da Avicultura. Uhum. Essa palestra aí, quando a gente conversou lá no Rio Grande do Sul, trabalhávamos o tema específico da influenza aviária e o reconhecimento da regionalização, do compartimento e do zoneamento para poder manter as vendas. É algo que enfrentamos agora, que os países, alguns países, inclusive islâmicos, fecharam o Brasil, conhecendo o Brasil, fecharam o Brasil inteiro, porque teve um caso único e isolado em Montenegro, no Rio Grande do Sul. E aí alguns países fecharam o Brasil inteiro. A distância de Montenegro até Lucas do Rio Verde é 2.450 quilômetros. Você passa todo o Oriente Médio e não terminou ainda, não chegou em Lucas do Rio Verde. E aí algum país fechou, infelizmente. E essa discussão que eu estou fazendo, enviamos mais de 1.200 cartas para o mundo inteiro, artigos para pessoas, para jornalistas, para veterinários oficiais, para conhecidos, onde a gente conheceu compradores, vendedores, no mundo inteiro, levantando de que a gente precisa mudar a maneira de pensar das pessoas que construíram essas regras de que, olha, você tem influenza aviária, eu vou fechar. Já fecha, Ela né? não se transmite pelo consumo das aves, não se transmite pelo consumo da carne de aves e nem dos ovos. E se não se transmite, ela tampouco fica viva se você cozinhar com 70 graus, 1 minuto de cocção. E é esse novo paradigma que eu estou pretendendo. Fiz hoje também uma nova palestra, agora há pouco, exatamente junto com os Estados Unidos, pretendendo mudar a cabeça das pessoas para que a gente possa evoluir nesses conceitos. Eles não estavam errados lá no passado. Mas agora a evolução mostra que para uma carne transmitir a influenza aviária é praticamente impossível. É um risco quase zero. Por quê? Porque a carne sai congelada do Brasil, mesmo que tivesse, por uma hipótese remota, uma célula permanecer viva ao congelamento de menos 18 graus por mais de 45 dias, chega lá, o que a pessoa faz? Cozinha para comer. Então, inativa o vírus. E mesmo assim, se não tivesse feito bem, para passar para dentro de uma produção industrial, o que precisa fazer? Cozinhar para fazer virar ração a 160 graus. Então não há risco disso. Só que, no entanto, você veja um caso de uma comunidade que compra comida halal, inclusive do Brasil, frango halal, que é a África do Sul. A CMS, que é a carne mecanicamente separada, aquela pasta que você faz, salsichas, nuggets, que é carne efetiva, carne é boa, mas ela é uma maneira que você pode fazer os enchidos para você ter melhor capacidade. Lá na África do Sul, costume deles chama-se fazer a polony, que é tipo uma mortadela de frango maior, né? E que eles usam isso. O preço do CMS lá por quilo estava 13 rands, que é a moeda local. Quando o Brasil foi fechado pela África do Sul, que tinha influenza e que tem influenza aviária lá, e fechou o Brasil inteiro por conta de um caso lá em Montenegro, exclusivo, e que já foi superado, o preço do CMS subiu para 30, 35, 39. E uma família pobre, que a única comida de proteína que eles tinham por mês era a polony, ele teve que comer 1/3 daquilo que ele dava para as suas crianças, porque não tinha dinheiro. Em 2 meses não mudou a situação econômica, e aí teve que pagar 3 vezes mais caro por aquilo que ele e ficou sem comer. Ou seja, falta conhecimento, então, ainda falta conhecimento, e né? Quem paga a conta? As pessoas menos necessitadas do mundo afora. Então, por isso, quando comentei nisso, a gente precisa mudar esse paradigma, começar a pensar num mundo onde essa doença ela é endêmica em todos os continentes, mas que ela é das aves. Ela não chega nas pessoas, não se transmite para as pessoas. Né? E se a gente proteger as nossas aves para que as nossas aves não fiquem doentes,
e a gente fique sem comida. Nossa, Esse é o com grande certeza. problema da influenza aviária. Não das pessoas e nem de transmitir um pelo outro, porque as aves voam no mundo. Uhum. E aí você então tem um risco muito, quase zero de transmissão. E é por isso que eu não estou, na minha visão, eu não aguento mais ver as pessoas, o povo, perder dinheiro por conta de algo que é um princípio da precaução exagerado, que não se aplica mais. Não é que não se justificava no passado, mas hoje não se justifica mais pelos conhecimentos que a gente foi tendo, Sim. pela capacidade, pela evolução. Então esse é o ponto que eu Não, acho que com a gente tem que certeza. mudar. Então, assim, além dessa sua visita, desse corpo a corpo, vamos dizer assim, que outras medidas vocês vêm fazendo ou fizeram durante esse episódio aí da gripe aviária para disseminar essa informação? Bem, primeiro a gente fez uma preparação, está aqui o meu especialista em gestão de crise, que é o Marcelo, né? Aham. Aí a gente preparou isso na BPA e o nosso conselho, nós temos lá 13 conselheiros titulares, mais 13 suplentes, sempre os 26 estão juntos, me apoiando e toda a diretoria. Decidimos em 2013 começar a trabalhar na prevenção da influenza aviária. Em 2013 foi criado o Grupo Especial de Prevenção da Influenza Aviária. Esse grupo desenvolveu trabalhos. Veja que quando a influenza aviária chegou pela primeira vez aqui no Brasil, em aves silvestres, eu tinha um filme gravado 2 anos antes já, que o Marcelo imediatamente colocou nas redes sociais, porque estava já preparado para dizer exatamente isso. Ó. Não se transmite pelo consumo da carne e dos ovos. A gente também fez o quê? A gente foi começando a trabalhar a mudança do certificado sanitário daqueles países que são importadores, para que eles pudessem ter, em vez de dizer o Brasil é um país livre, o Brasil é um país, uma zona ou uma região ou compartimento livre. Isso permitiu que a gente mantivesse, dos 150 mercados para os quais a gente exporta no mundo, mais de 125 ficaram abertos. Uhum. Isso manteve o fluxo do comércio, manteve a indústria trabalhando, manteve as coisas girando e ajudando a garantir segurança alimentar do brasileiro e de vários Claro. países no mundo. Além disso, a gente fez o que a gente chama muito parecido com o Halal Academy. Nós temos a Academia BPA. Na Academia BPA também a gente fez muita palestra, preparação do nosso produtor e da nossa produtora. Afinal de contas, né? é ele quem tem o segredo na mão. Se ele fizer todas as práticas de Exatamente. biosseguridade, o telamento na sua produção de aves e de ovos, ou revisar as cumieiras, as portas, que ele tenha cercas para animais domésticos, que ele tenha aquilo que se chama de rodolúvio ou pedilúvio, e senão uma bomba costal para desinfetar os veículos que chegam de fora. Se ele tem roupa exclusiva e bota, calçado exclusivo para entrar dentro do aviário, e não usar essas roupas, vestimentas e calçados fora, ele evita mais de 95% da possibilidade de que esse vírus possa chegar na produção comercial. E foi assim que o Brasil fez. Nos demais países, quando chegou em aves silvestres, dentro de 2 meses já estava na produção industrial. No Brasil, chegou aqui há mais de 2 anos atrás e só tivemos um único e exclusivo caso já superado. E além disso, Cristina, a gente mostrou outra coisa. Ele chegar, pode chegar, mas não espalhou. Esse é o ponto. A biosseguridade não deixou que ele se espalhasse e isso aí fez com que os países confiassem mais no Agiram Brasil. muito rápido também, Exatamente. né? Que assim, as Governo. notícias que a gente lia, né? Assim, já cercou, já fez isso, o governo já entrou, O ministro agiram Fávaro muito foi rápido, né? parceiro, junto com o secretário Rua Goulart, Alain, e a Secretaria de Agricultura lá do Rio Grande do Sul, onde foi o único caso, o secretário Brum, o Madalena, no dia, na noite, já determinaram, os servidores foram para lá, o Fundo de Defesa do Estado bancou a deslocamento das pessoas. Amanheceu o dia com eles já tendo o circuito de 3 quilômetros de contenção fechado, o circuito de 10 quilômetros de vigilância estabelecido e já produzindo, tanto que em menos de uma semana já tinha desinfectado a granja. E começou a contar o prazo de 28 dias para você ser declarado livre novamente, o que já fomos pela Organização Mundial de Saúde Animal. Sim. Não, com certeza, com certeza. Agora, olhando já um pouquinho para o futuro, quais são os mercados assim de maior potencial para o Brasil e como a BPA tem se preparado para ajudar a conquistá-los? Bem, primeiro a gente tem uma continuidade de trabalhos e ações que é a manutenção cada vez e fortalecimento da imagem. Quando a gente fala, e aqui nós falamos no Halalcast, né, quando a gente fala na imagem do halal,
é para mostrar exatamente que qualquer um que queira comprar, saiba que nós temos aqui certificação correta, nós temos um sistema de produção que respeita as regras do Alcorão, nós temos pessoas que entendem o que estão fazendo e respeitam como fazem para fazer um processo final. Então a gente continua a levar essa imagem de sustentabilidade, de sanidade dos produtos, de segurança dos alimentos e também de muito sabor, né? Isso a gente vai continuar fazendo e olhando exatamente para esses países, na África especialmente, onde vai ter o maior crescimento populacional nos próximos 20 anos, olhar lá na Ásia, no sudeste da Ásia, no próprio Oriente Médio, onde você tem variação do tipo de produto. Você às vezes diz assim, não, mas eu vou pegar lá o país do Catar, que é pequenininho, não vai crescer muito, mas eu posso melhorar o tipo de produto que eu dou. Claro. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um produto que é um pernil de ovelha. Olha. É isso aí. Estou fazendo em parceria aqui com a Fambras, nós vamos fazer isso e mostrar o quê? Que é um produto novo. Que pode. Então a gente quer mostrar essas coisas, está fazendo bacon de ovelha, vai buscar coisas que possam atender os mercados para que eles tenham satisfação. Como é que a gente vai fazer isso? Focando nos mercados, infelizmente alguns que ainda estão fechados. Quando eu olho a Nigéria, que é halal, mas que é 100% fechada sem nenhuma razão, somente de protecionismo. Se pudessem vir aqui, ver a qualidade do que a gente faz, abrir a sua fronteira, a população lá teria acesso a muito mais alimento. Imagino. Não é... Faz parte. Que bom que o setor pode contar com essa disponibilidade, com esse conhecimento. Não só toda a equipe também. da BPA, não, toda claro, a equipe, claro, todas as empresas, assim, né? Como você é o líder, né? Que bom saber, né? Que existe uma associação que realmente trabalha e entrega, né, para o setor tudo isso, né? Muito bom. A gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, teriam muitas outras coisas, mas nada impede um dia o seu retorno. E quem sabe com essas notícias aí de que esses países aí estão abrindo, né, para o Brasil, quem sabe, né? Nós estamos então chegando ao final. Foi muito bom essa conversa, acho que para o pessoal entender qual o papel da BPA, essa questão toda do halal, né? Como é que você se posiciona, esse respeito com o qual é tratado o halal, e isso é muito, muito, muito positivo para nós aqui, para o nosso conteúdo, muito relevante, então eu agradeço bastante. Nós temos aqui uma lembrancinha. Obrigado. Tem coisas aqui muito boas. Aqui tem também, eu vou só mostrar. Vamos ver. Tem a nossa famosa canequinha térmica aqui da International Halal Academy, do Halalcast, para que você lembre. Olha aqui, ó. E esse aqui é o mel especial que o Ali Mohamed produz, né? Exatamente. Eu sei muito bem, conheço muito bem, fico muito feliz, muito obrigado pela lembrança, levarei com muito carinho aqui da gente, pelo seu tempo, por compartilhar informações aí de qualidade conosco. Cristina, olha, muito obrigado, eu quero agradecer a você, agradecer aos nossos espectadores a paciência de ter escutado, quero dizer que eu, pela qualidade que a Cristina conduziu a nossa conversa, nem vi passar o tempo, embora a gente tenha falado bastante, mas espero ter ajudado vocês a esclarecer exatamente da seriedade com que a gente leva, do trabalho. É um trabalho que é essencial para o Brasil. Eu imagino. Volto a dizer, 4 milhões de pessoas estão direta e indiretamente linkadas a essas atividades. Elas têm hoje mais de 500 mil trabalhadores de chão de fábrica. Isso é muita gente. A gente, além de fazer tudo isso, distribuir a renda para mais de 50 mil pequenas famílias no Brasil, trazer uma receita cambial que é mais de 10 bilhões de dólares por ano, que vem para a nossa economia de algum lugar do mundo que troca por um pedaço de carne de frango ou por um ovo, ela vem ajudar exatamente a construir aqui e distribuir patrimônio social. Claro. E esse capital social a gente então se orgulha de estar ajudando e fazendo uma coisa que é muito nobre, defendendo as pessoas que elas tenham direito a ter acesso à comida. Eu tenho um statement que é: não pode haver fronteiras para os alimentos. Nós trabalhamos para acabar com a fome no mundo e o Brasil faz a sua parte com muita propriedade. Nós vamos continuar uma vocação, país, né? E nós não vamos abrir mão dessa responsabilidade. Não, então eu quero agradecer essa oportunidade. Contem comigo sempre, é um prazer imenso.
Ô Santinho, fala do livro. Você falou que vocês têm um livro, né? As pessoas que quiserem ter acesso ao livro, como é que elas fazem? Bem, nós depois vamos mostrar aqui, Tá. junto com aqui para o Halal Cast, Tá bom. o link onde você pode ter acesso. E esse livro é um livro que a BPA fez em parceria com a Apex e com as nossas certificadoras, exatamente para mostrar para o mundo, em fotos, para que as pessoas não digam assim, olha, só eu falo, o Santinho fala que respeita o halal. Não, veja aqui a foto de lá da fábrica, onde é que está lá escrito, onde faz o abate, é Bismillah, Allahu Akbar. O Santinho não é professor da religião, mas sabe falar o que é uma coisa linda de falar, uma expressão maravilhosa, que mostra que você está sendo saudado pela tua alma, pelo teu coração. Isso é uma coisa que a gente está mostrando lá no livro. Que há muito respeito. E esse livro a gente vai mostrar aí onde pode ter o link de acessar ele. Por favor, e a gente coloca aqui e a gente divulga também, porque esses materiais são de extrema importância para nós, né, que trabalhamos com isso, mas para todo mundo que nos acompanha, que é do mercado, enfim. Então, obrigada. Obrigado a você mais uma vez. E antes de encerrar, eu faço sempre aquele convite para que vocês acessem o portal da International Halal Academy, para ter acesso aos cursos, a todo esse conteúdo sobre halal, que está sempre lá atualizado, de uma maneira bastante didática, para que você saiba mais, se qualifique e olhe com carinho para esse mercado, se você deseja trabalhar nele. É muito simples, é só entrar lá no nosso portal, clica em acesso EAD, faz um cadastro muito simples e depois é só usufruir de todo esse conteúdo preparado por especialistas, por gente que realmente entende, como o Santinho mesmo reforçou aqui, né? Por gente que conhece, que é especialista e que que está compartilhando já por meio dos cursos o que tem de melhor em se tratando de informação. São cursos gratuitos e você faz de acordo com a sua disponibilidade. Peço também a você que acompanhe o trabalho da International Halal Academy nas redes sociais. Temos perfil no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Nós postamos tanto os episódios do Halalcast como também do Momento Halal, que são entrevistas que nós fazemos com especialistas. É só você se inscrever para ser avisado quando tem conteúdo novo disponibilizado. E, por fim, eu agradeço mais uma vez ao Ricardo Santin pela presença, aos nossos apoiadores, a Fambras Halal, R1, Sheraton World Trade Center, né, o primeiro hotel Muslim Friendly do Brasil, toda a equipe da International Halal Academy, da Fambras também, que está sempre aqui conosco, e a você que acompanha o Halalcast, pedindo só mais uma coisinha, que você compartilhe os nossos episódios para que mais pessoas conheçam o halal. Muito obrigada e nos vemos em breve.